Então, o que seria epigenética? Epigenética, ela é um conceito muito utilizado hoje na terapia e que tem a ver com memórias que as nossas células carregam, realmente com memórias. Quando nós falamos de DNA, né, a gente diz assim, você tem a cor dos olhos do seu avô, você tem o tom de pele da sua mãe, nossa, você é igualzinho à sua bisavó, ela adorava comer farinha. A gente diz que são traços genéticos, né? A pessoa vai ao médico e o médico diz, você tá agora com colesterol alto. Tem alguma pessoa dos seus familiares que sofreram também isso, que tiveram problemas cardíacos? O que o médico está perguntando? Memória genética. Geralmente, até há pouco tempo, não perguntava para a pessoa quais foram os sofrimentos dos seus antepassados no âmbito emocional. Nós íamos para a terapia e se não fosse uma terapia mais freudiana ou uma terapia mais analítica, simplesmente isso passava batido. Mais uma coisa como você é assim porque você quer e você pode mudar assim que você quiser. Depois dos estudos desse biólogo maravilhoso chamado Bruce Lipton, nós começamos a perceber que realmente as nossas células, elas também trazem uma memória das emoções dos nossos antepassados ou das respostas emocionais aos sofrimentos ou a qualquer outra situação que foi intensa ou que foi repetitiva, que os nossos antepassados tiveram que lidar com elas para que a vida pudesse chegar até nós. Existem estudos maravilhosos acerca disso. A epigenética, ela fala que quando um antepassado nosso, por exemplo, precisou passar muita fome, porque tinha diversidade climática, porque não tinha mesmo que se alimentar, ou uma diversidade de guerra, nós podemos trazer nessa memória, no nosso DNA, quase que como se fosse uma fixação por alimentação. Ou a pessoa vai ficar sempre acumulando, ou ela vai acumular, comer demais, ou ela pode comer de menos também, para economizar, porque, afinal de contas, isso pode acabar. A gente chama isso de memória epigenética. A memória epigenética, ela não se manifesta de forma tão literal como a memória genética. A nossa memória genética, ela vai se manifestar de forma bastante literal. O tom da pele, a cor dos olhos, isto são memórias genéticas e se manifesta de forma muito literal. As memórias epigenéticas não. As memórias epigenéticas, elas podem trazer uma resposta de sobrevivência que pode ser igual à resposta que os nossos antepassados tiveram ou uma resposta que complemente aquilo que faria diferença para eles. As memórias epigenéticas são emoções, são respostas que nós trazemos para o aqui e agora, mas que são respostas que estão olhando para fatos que aconteceram muito antes. Imagine uma pessoa hoje em dia, né, graças a Deus, a gente pode ir no supermercado e trazer para casa as coisas que são apropriadas para a nossa vida. A maioria de nós podemos fazer isso. Mas e por que a pessoa traz tanta coisa para casa e guarda tanta coisa em casa? Ou que come tanta coisa guardando nesse organismo? Ou que deixa guardado na prateleira e que não consome, que fica magrinho, triste? Por que ela faz isso? Porque é uma memória epigenética. As nossas memórias epigenéticas, elas podem fazer igual os nossos antepassados fizeram, ou elas podem complementar, de modo que aquele trauma aparentemente deixa de existir, aparentemente fica sob o nosso controle. Olha que impressionante. Então isso são memórias epigenéticas. E é claro, eu imagino que você já sabe que as memórias epigenéticas, elas têm solução, elas têm transformações, porque é como se fossem partes isoladas nossas que ainda não receberam a atualização dessas informações. Por meio de intervenções sistêmicas, de terapias sistêmicas, nós podemos ajudar a atualizar essas respostas nossas. Por isso que a grande descoberta da biologia não está em dizer nós temos memórias epigenéticas, mas a grande proposta, a grande sacada da biologia é nós podemos alterar essas memórias epigenéticas. Não é impressionante isso? Eu sou encantada com a ciência.